Como que funciona uma perícia odontológica? Primeira coisa, o que é um perito odontológico? Imagine a seguinte situação. O paciente, ele vai fazer um trabalho com um dentista e acontece alguma coisa com a boca dele. E aí ele acredita que o que aconteceu com ele foi porque o tratamento que o doutor X fez errado. E aí, por isso, ele está com problema. O que ele vai fazer? Não quer mais conversar com o Dr. X, não entraram em acordo, ele vai para a justiça. Quando ele chega na justiça, o advogado do paciente vai falar um monte de coisa, vai fazer um monte de foto, vai falar que fez tudo errado. O advogado do Dr. X vai falar que não fez nada errado e vai se defender. O juiz, ele vai ficar perdido, porque ele não entende nada de dente, então ele não sabe se aquilo que o Dr. X realizou na boca do paciente realmente foi errado ou foi certo. Será que o paciente ele não está sendo exagerado? Qual que é o grau? Será que ele está falando realmente prejudicou ele desse tanto? Então o juiz ele precisa de alguém, algum dentista que explique para ele o que está acontecendo, se realmente o que o Dr. X fez foi errado ou se o paciente está exagerando ali na conversa dele. E se ele não está exagerando, será que ele está certo que é 100% daquilo? Será que ele não está alguma coisinha errada? E aí você me pergunta, onde que o juiz vai arrumar um profissional com integridade, que não conheça nenhuma das partes e que vai agir com imparcialidade naquele processo? No banco de peritos. Então ele vai lá no banco de peritos do Tribunal de Justiça, coloca cirurgião dentista, lá tem uma lista de nomes e ele vai nomear algum daqueles nomes. Quando ele nomeia o dentista ele vai receber aquela nomeação e ele precisa falar se ele vai aceitar o encargo e se ele pode de fato fazer aquela ação, porque se o perito conhecer alguém, alguma das partes, ele já não pode fazer aquele laudo. Então, se ele não conhecer nenhuma das partes, se ele tiver conhecimento de causa e se ele conseguir fazer aquele laudo, ele vai aceitar o encargo, vai marcar o dia da perícia, vai avaliar o paciente, vai avaliar todas as documentações que foram juntadas no processo e vai escrever um laudo técnico para o juiz, para que o juiz, com base naquele laudo técnico do dentista, consiga sim tomar a sua decisão. E o juiz, com base naquele laudo técnico do dentista, do perito, ele vai assim conseguir formular a sua decisão. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que é ser um perito, entender depois as partes de um processo, porque aqui eu só dei uma leve resumida, e se cadastrar no banco de peritos do seu estado. E para se cadastrar no banco de peritos do seu estado, você vai precisar ter algumas certidões negativas, você não pode ter sido processado, né? Nenhuma vez você precisa ser um dentista com índole que não foi processado e ter o seu CRO ativo. Você precisa ser especialista em odonto legal? Não! Você precisa ser especialista na área daquele processo? Não. Você só precisa ter o discernimento se você tem realmente o conhecimento necessário para explicar para o juiz o que de fato aconteceu entre as partes. Então, você não precisa ser implantodontista, você não precisa ser ortodontista, você não precisa ser especialista em dentística, você precisa ser cirurgião dentista que tem o seu registro ativo e que tenha certidões negativas. E aí, me cadastrei no banco de peritos. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você ser nomeado para o seu primeiro processo. E eu sei que junto com o primeiro processo vem um monte de dúvidas. E é para isso que eu estou aqui. Eu quero que você siga esse perfil, porque aqui eu coloco cada dia mais um pouquinho mais sobre esse mundo da perícia odontológica. E se você foi nomeado, está com o seu processo na mão e não sabe por onde começar, você vai me chamar porque eu estou aqui para ajudar você no seu primeiro processo judicial. Eu vou pegar na sua mão e nós vamos fazer juntos para que você tenha segurança nos seus próximos processos.